boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, friburguenses. Bom, hoje, os senhores já estão percebendo, eu estou aqui sem a doutora Tabata. A doutora Tabata teve uma audiência marcada agora por volta das 5h30 da tarde e em função do atendimento lá, ela não teve tempo hábil para chegar aqui na TV e fazer esse programa. Mas, se Deus quiser, na próxima terça-feira, a doutora Tabata estará aqui conosco. São cavacos do ofício, né? Advogado é assim, às horas da audiência tem que estar lá, queira ou não queira. Mas, hoje nós vamos fazer o programa sem a doutora Tabata. A gente sabe que é a alegria do programa, né? Quando tem uma mulher no programa, né, Tony? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Mas, ainda mais com essa chuva de hora, né, Nieto? Vamos aí. Essa pancada de de repente, no final da tarde, né? vamos aí tapar esse buraco da falta da doutora Tabata. Difícil, né, mas vamos tentar, né? Bom, os senhores viram, essa noite já tivemos uma chuva muito forte, acompanhada de um vento muito forte. Hoje já tivemos, agora à tarde, uma outra chuva muito forte. E essas pessoas que moram nesses lugares que não foi feito nada até agora, essas pessoas que estão morando em local de risco, olha a preocupação dessas pessoas. Nós estamos em setembro, minha gente. As chuvas estão chegando aí e nada foi feito, nada está sendo feito e não está havendo nenhuma providência. O que vai fazer com essas pessoas que moram e são obrigados a viver nas áreas de risco? Não adianta, depois que a chuva vier, que o vento vier e que cair, que nós vamos fazer. Fazer o quê? Tem que fazer antes. Espalharam aí pela cidade aquelas containers, que ali é que era o ponto fixo, que a Defesa Civil montou, aquilo ali não serviu para nada, serviu de ponto de venda de droga, acabaram com aquilo tudo e não tem mais nada. Ah, tem as sirenes. As sirenes não vai salvar ninguém, ela só vai fazer barulho e se tiver tempo de alguém correr, correu. Se não tiver tempo, ficou embaixo dos escombros, né, Tony? Você foi perfeito, Niedo. E a tristeza é que não se ateram a começar um serviço de desassorear as redes, as galerias de águas pluviais, as caixas de captação. Você está falando nessas unidades de ponto de apoio, aquilo ali é uma brincadeira, Niedo. Porque aquilo eles calçaram aquilo com 2, 3 tijolinhos, Niedo. É verdade, é verdade. E você... Nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui no programa. Se encher aquilo de gente, aquilo anda, cai. É verdade. É uma brincadeira, né? É a falta de zelo. Mas você foi perfeito quando falou das sirenes. Há quanto tempo os senhores não ouvem o quê? Essas sirenes tocarem, não é? Eles tinham toda uma programação de tempo em tempo e tudo, que era para treinar o pessoal. Esse é o governo que está aí, acabou tudo isso. E as chuvas deste verão se anteciparam. Outra coisa também que as pessoas têm que prestar muita atenção são essas marquises de Friburgo. Gente, o que tem marquise em Nova Friburgo, perigosíssima, com perigo de queda, não é brincadeira. É que as pessoas, no dia a dia, nos seus afazeres, não podem olhar as marquises por cima e não sabem o perigo que isso está com as pessoas passando por debaixo dessas marquises. É outra coisa que eu deixo aqui um alerta no programa Em Defesa do Consumidor. Minha gente, começou a chover, evitem essas marquises. Hoje mesmo, eu estava passando pela Alberto Brown e veio uma menina que pela minha idade ela era uma menina, tropeçou no relevo da calçada e quando ela foi cair, eu ia no sentido contrário e consegui segurar e ela não chegou a cair, mas torceu seriamente o seu tornozelo. Aí ela ficou sentada lá e telefonou para um parente que veio apanhar ela de carro. São as calçadas de Nova Friburgo que a gente cansa de falar aqui. E no centro da cidade, na Alberto Browne, a gente cansa de falar, cansa de pedir providência, cansa de mostrar essas coisas e ninguém está aí para nada, ninguém toma providência de nada. Parece que essa cidade não tem governo, o Poder Executivo não quer saber de nada e os poderes
de fiscalização, muito menos. Omissos, né, se omitem a isso. Todos, com certeza, são omissos. Eles, às vezes, ficam zangados que a gente vem aqui e fala, mas são omissos, não tenho dúvida. De uma maneira ou de outra, mas, Niedo, são todos omissos. Niedo, não tem que ficar zangado, não, porque vem aqui e se fala a verdade. É verdade. O que você vê? Nada. E se alguém acha que nós estamos vindo aqui, que nós não estamos falando a verdade, o direito está aberto, é só entrar em contato comigo, está aberto o espaço. Vem aqui e prove o que nós estamos falando, contesta, prove o que nós estamos falando. Agora, tem que vir fundamentado, não vai vir aqui com conversa fiada. Com caô, e quais já chega o que levou aí essa eleição, né? É verdade. Não é? Bom, eu estou trazendo aqui uma decisão que foi publicada no Diário Oficial do dia 16 de abril, que é a decisão final, desse imbróglio jurídico que viveu aí 12, 13 anos, se eu não me engano. Então está aqui, ó, relator ministro Gilmar Mendes, município de Nova Friburgo, embargante. Procurador-geral do município de Nova Friburgo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Friburgo e o advogado, que é Fernando Garcia Madeiro e outros. Decisão. Petição 3.398/2013 STF. Trata-se de embargos de declaração subscritos pelo recorrente e pelo recorrido. Isso que eu estou lendo é o despacho do ministro Gilmar Mendes. Trata-se de embargos de declaração subscritos pelo recorrente e pelo recorrido, por meio dos quais postulam a reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto em razão de acordo entre as partes, juntado aos autos com pedido de homologação. Ressaltou-se na decisão embargada que a homologação do acordo previamente firmado entre as partes deve ser conhecida pelas instâncias ordinárias, dadas as consequências do ato do âmbito de demanda originária, ação ordinária 2002-037-000-431-4. Alegam os embargantes que, com a causa se encontra sub júdice nesta corte, já que o recurso extraordinário ainda não havia sido apreciado, cabe ao próprio STF a homologação do acordo com vistas ao encerramento do litígio em decorrência da composição amigável. Observo inicialmente que se trata de recurso extraordinário em mandado de segurança impetrado contra o ato do Executivo Municipal que anulou o concurso público para a contratação de servidores. No julgamento do recurso de apelação contra a sentença que confirmou a anulação do concurso, o TJRJ declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da lei que autorizou a sua realização em razão de vício de iniciativa. A Câmara Municipal aprovou nesse meio tempo a Lei Complementar 3.893 de 2011, por meio da qual, corrigido o vício de iniciativa, convalidou expressamente todos os atos referentes ao concurso em discussão no feito. Em razão disso, postularam as partes, em petição única, a homologação do termo de composição amigável, no qual fizeram constar que, em virtude da aprovação da referida lei, estavam de acordo com a extinção dos processos relativos ao concurso 001/99. De fato, não se trata, no caso, de simples perda de objeto do recurso extraordinário por força de acordo trazido aos autos, como sublinhou-se na decisão monocrática, mas da própria disposição pelas partes das pretensões de mérito deduzidas no feito, com o claro intuito de pôr fim ao litígio, cujo deslinde encontrava-se, quando do pedido de homologação, sob o crivo do STF. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para homologar o acordo firmado entre as partes, com a extinção da causa, com resolução do mérito, na forma do artigo 269, inciso 3 do Código de Processo Civil, e julgo prejudicado o recurso extraordinário por perda de objeto, nos termos do artigo 21, inciso 9 do RISTF.
Publix, Brasília, 11 de abril de 2013, ministro Gilmar Mendes. Então, com essa decisão aqui, está encerrado a situação do concurso de 1999. E, no pedido, no acordo que foi assinado pelo doutor Fernando G. Madeira, pelo doutor Rômulo Luiz Colli, pelo prefeito Rogério Cabral e pelo presidente do SINCEF, Luiz Carlos Rodrigues, diz o seguinte, numa parte, porque o acordo é muito grande e não dá para a gente ler, mas tem uma parte importante do acordo que diz: a nomeação dependerá ainda do estudo de viabilidade econômica, ficando a cargo do Poder Executivo Municipal a conveniência e oportunidade para o ato de nominação pelo prazo de até 2 anos a contar da publicação desta lei. Então, até 2 anos, o município tem que colocar esse pessoal do concurso de 1999 para dentro e a contar de 7 de fevereiro de 2013 vai a fevereiro de 2005, né? A admissão que trata o caput deste artigo será feita obedecendo rigorosamente a definitiva ordem de classificação publicada no órgão oficial do município lá de 24 de junho de 2000. Artigo 5º. A admissão ao serviço público dos concursados investidos por meio do concurso 001/99, exonerados pelo Decreto Municipal 002/2001, não gerará qualquer encargo indenizatório para o município. Parágrafo único. Não será computado o prazo de tempo de serviço anterior ao reconhecimento do concurso público de 1999, para quaisquer efeitos legais, exceto para os servidores que já trabalham nas administrações direta e indireta do município, em razão de contrato laboral existente. Então, isso aqui é uma parte do acordo que foi feito e, através do acordo, o ministro botou fim no processo dos concursados de 1999, transitou em julgado e não existe mais nada a reclamar. É isso que está valendo e é isso que vai ter que acontecer. Aí as pessoas às vezes perguntam, aí o concurso de 2007. O concurso de 2007 é uma história diferente que, acredito eu, que ainda vai ter muitos questionamentos. Muitos desdobramentos. Desdobramento e muitos questionamentos esse concurso de 2007. Mas que não é o momento. O momento agora é a gente trazer a notícia que do 1999 está encerrado e tem até 2015 para botar as pessoas que querem para dentro. Um ato insano e mal pensado de um administrador público alicerçado por outro que induziu o erro, levou a tudo isso. 13 anos. Os que perderam a expectativa, os que para aqui vieram, os que faleceram ao percurso e ao longo dessa batalha jurídica, que meu tio nunca deixou de acreditar nela, e foi o grande mantenedor disso, financeiramente e também como conselheiro. Então, gente, é isso aí, ó. Não se dá continuidade a nada. O que é bom para Friburgo, e gerou esse caos todo no funcionalismo. Não, prejudicou todo mundo, prejudicou a família. E tudo isso para privilegiar a malfadada Niticop. É verdade, é verdade. A Niticop, os senhores não podem esquecer nunca. Porque alguns dessa quadrilha continuam aí. E que fizeram parte. Estão respondendo o processo da Niticop e já foram condenados em primeira instância. Exatamente, sabe disso. Já foram condenados em primeira instância. Tá aí, ó. Já tem um condenado aí. Já pelo segundo processo. Depois nós vamos falar disso. Vamos falar disso. Já foi condenado no primeiro Natal do processo da Niticop. E agora foi condenado pela segunda vez em um outro processo. Mas vamos lá. Outro processo que é mais doloso, né? Os dois são dolosos, porque os dois prejudicou. Brincadeira, a população, tudo, né? O povo, essa gente não tem. E essas pessoas continuam aí, ganhando dinheiro público e achando que estão por cima da carne seca. Eu sei que você vai abordar isso mais na frente, esse assunto hoje, porque tem uma decisão de primeira instância que caberia que até... Eu vou trazer. Eu não vou adiantar. Hoje trazer. Você vai puxar esse assunto, não vai? Eu vou. Mas primeiro eu vou... Inevitavelmente alguém vai mandar uma pergunta. Primeiro eu vou falar da decisão
falar sobre o STF também, porque aquilo ali a gente não pode parar de falar, De né, maneira. o Tony? Porque aquilo ali foi uma vergonha e acabou o país com aquilo, né? Como é que é? Celso Marmelada de Melo ou Celso Pizza de Melo? Celso Pizza de Melo. Celso Pizza Mas vamos de lá. Melo. Nos dias de hoje, regimes totalitários dispensam canhões para assumir o poder. Basta o candidato ditador cooptar o Congresso com cargos e benesses e fechar os olhos para malfeitos, que logo terá apoio para que leis sejam promulgadas para satisfazer os seus intentos totalitários. Logo depois, outras leis ajudarão a domar o judiciário, aposentando ministros não confiáveis e nomeando correligionários ou simpáticos à causa. Foi assim na Venezuela e não parou por aí, pois há aprendiz em outros países latino-americanos. No Brasil, no que tange ao legislativo, o partido no governo exagerou na dose, criando um mensalão, que dispensava os políticos de arquitetarem roubos, pois o dinheiro lhes era distribuído na boca do caixa. Apesar do escândalo e reação que se conhece, o Congresso permaneceu dominado pela coalização de partidos que apoiam o governo, que distribuiu cargos a quem não tem competência ou idoneidade, desde que ofereça vantagem e vote de acordo com os desígnios do comando do partido no poder. O exemplo recente foi o do Ministério do Trabalho, cujo ministro, que não viu a lama a seus pés, foi poupado, pois seu partido é do time e oferece uma moeda de troca, o tempo na TV, para as próximas eleições. O caso do PDT, né? Exatamente. No judiciário, o ex-presidente da República, que nunca teve escrúpulos, indicou um amigo da família de sua cidade para o STF. E mais, indicou ainda um advogado desprovido de notório saber jurídico, como reza o artigo 101 da Constituição. Essa mesma que os ministros do STF tanto se apegam, tendo sido 2 vezes reprovado no concurso para juiz. E que 2 ou 4? Acho que foi 2, para juiz. Esse é o polonês, né? E que, pasme, tinha sido advogado do partido, para o cargo de ministro do STF. Um escárnio, só aceito porque o Senado, dominado, estava ali para chancelar e os outros ministros do tribunal, omissos e cagarolas, não tiveram a coragem de se rebelar e rejeitar o estanho no ninho, ainda mais com as penas avermelhadas. Agora, nova encruzilhada se apresenta com os embargos infringentes de alguns mensaleiros e do chefe deles. É a hora de os ministros reconhecerem, apesar da arrogante peroração do novato, que, se levada ao infinito, significa que o país pode arder em chamas e o telhado do tribunal cair em sua cabeça, que ele vota com a Constituição. O STF tem também a responsabilidade com a nação, além de com a Constituição, leis, códigos e meros regimentos. Se não for assim, se for chancelar leis criadas pelo ditador, o país perde a democracia e segue a caminho das trevas, desejando mais repetir, em outras palavras, o STF tem responsabilidades políticas, sim, fundamentais para garantir a sobrevivência da democracia quando ameaçada, seja por um partido, um candidato a ditador ou uma convulsão social. Por isso, especialmente no caso em questão, quando há argumentos fortes para as duas correntes, mais fácil e sem traumas será seguir a que a nação e os homens de bem demandam, o que não causará comoção. Essa sim que aflorará junto com a submersão do tribunal, se a decisão for a de acolher os embargos. Basta de tantos apelos, agravos, embargos e recurso. Os homens de bem deste país não aguentam mais essa dificuldade para punir criminosos no Brasil. Ministro Celso de Mello, o astronauta disse que a Terra é azul
Não mude a sua cor, especialmente na latitude e longitude desta pátria amada Brasil. Essa carta é de Luiz Sérgio Silveira, almirante reformado. Semana passada você leu veio do General Paulo. Do General Paulo. Agora veio essa do ministro. Você vê como é que as coisas estão acontecendo. Ele se referiu ali, foi o Dias Toffoli. Isso. O tal do Dias Toffoli, que eles têm sido advogados de defesa do Partido dos Trabalhadores e dos mensaleiros da quadrilha, né? É verdade. Então você vê aí como é que as coisas estão tomando um rumo e até preocupante, que até pouco tempo nós não vimos nenhum militar se pronunciar. E hoje já está começando os pronunciamentos dos militares. O estranho que ao longo dos governos, o clube militar sempre se manifestou, não diretamente a caserna, mas o clube militar sempre se manifestou. Está começando. Ontem eu assisti, não sei se você deve ter assistido. O Bolsonaro? Não, o Bolsonaro, tudo bem, ele é oficial da reserva, ele tem direito de entrar no quartel dele, não tem problema nenhum. O que me deixou triste foi o exército brasileiro pacífico deixar aquela gente entrar no quartel dele. Que eles falavam que era a antiga instalação do DOI-CODE, do DOI-CODE. Gente, aquilo ali me entristeceu, que eu cheguei a uma conclusão, tomara que eu esteja enganado. Cadê as Forças Armadas? Cadê as Forças Armadas brasileiras? Estão mexendo numa coisa que não querem apurar nada. Isso aí é para eleição. São marqueteiros para ver se a Dilma ganha a eleição. Eles não querem apurar nada, eles não vão apurar nada. Se eles quisessem apurar alguma coisa, eles apurariam os dois lados. Por que só um lado e não o outro? Para ter um militar para prender alguém, aquele que está sendo preso está fazendo alguma coisa de errado. Não pode ser diferente isso. Nesse seu comentário aí, me diz aí algum militar mensaleiro da época. Conhece? Não ouviu falar de alguém? Teve algum escândalo desse? Não. Hein? Não. E são esses que querem... São essa gente difícil, que gente. quer apurar. Difícil. Eles não querem apurar nada. Isso é tudo jogada política. É a mesma coisa que o mais médico. Eu trouxe aqui a semana passada uma conta simples, né? Exatamente. É só todo mundo abrir os olhos e prestar Aquilo atenção. Foi perfeito. Bom, saiu aí publicado na imprensa e também já tem uma decisão. O ex-prefeito de Friburgo é condenado por improbidade. Para a Justiça, verba destinada às vítimas das chuvas em 2011 foi desviada. O ex-prefeito de Nova Friburgo, Demerval Barbosa Moreira Neto, foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa por conta de desvio de recursos destinados ao socorro às vítimas das chuvas de 2011. Além do ex-prefeito, também foram condenados o ex-secretário de Educação e atual vereador Marcelo Verli, o ex-secretário de Governo José Ricardo Lima e 2 donos de empresas. A sentença considerou que houve irregularidades envolvendo cerca de 10 milhões em verbas federais, como serviços que não foram prestados e fraude na escolha das empresas contratadas. Demerval também terá os direitos políticos suspensos por 8 anos e deve pagar multa que pode chegar a 2 vezes o valor do prejuízo provocado. Já Marcelo Verli ficará sem os direitos políticos por 3 anos e, se eu não me engano, o Marcelo Verli já teve os seus direitos políticos cassados ou suspensos naquele processo, no caso do processo da Niticop. Além disso, estão proibidos, além disso, estão proibidos de assinar contratos com o poder público. Tanto o Demerval como o Verli, como os donos da empresa, que é o Alan. Como é que é o nome da empresa? É o Alan e o Adão. Eu não tenho aqui o nome da empresa. Acho que é Cheinara, não é? É Cheinara que o dono é o... Que Cheinara a coisa... É o Adão e o Alan. Então, os senhores verem, mais uma vergonha para Nova Friburgo, mais uma condenação. Lógico que a gente sabe que isso aqui é uma condenação de primeira instância, que isso aqui vai ter... Primeira instância federal, né? Primeira instância federal, que vai ter N recursos, que vai não sei o quê. A gente já está vendo por aí esses
prefeitos que por aí passaram, a própria Saudade Braga está respondendo um monte de processo e até hoje não aconteceu nada. Secretária de saúde dela está respondendo e até hoje não aconteceu nada. A gente sabe que essas coisas demoram, mas eu costumo dizer que a justiça tarda, mas não faz. Elas demoram, mas custam caro. Né? Agora, o vereador está lá na Câmara sentado, todo almofadinha, todo bonitinho, e lá votando as coisas, votando o quê? Esse homem tem condição de votar o quê se ele está condenado aqui em 2 processos? E por quê? Qual é o crime? Qual é o crime? Improbidade administrativa. Improbidade, senhores friburguenses, é o nome bonito que se dá ao político que rouba. É roubo. O improbo é ladrão. É isso. Esse que está aí, esse hipócrita que destroçou a vida aí, já condenado pela Niticop, condenado pelos concursados, que ele destruiu a vida aí, ó. Existe uma possibilidade de se pedir o afastamento dele. Por que a própria Câmara não pede? Por que não aparece um vereador para pedir o afastamento? Por quê? A gente não consegue entender essas coisas. Quer dizer, quando a gente chega e diz que está todo mundo no mesmo bloco, eles não gostam, mas está todo mundo no mesmo bloco. Se está errado, se tem direito de pedir, por que não pede? Fica aí uma interrogação. E se alguém quiser aqui vir explicar tecnicamente por que não pede, está aberto o programa. Quem é o presidente da como é que se chama? De decoro e... Como é que é o nome? Lá da comissão deles lá? Aquilo ali é um circo de marionete, né? Aquilo não é uma casa legislativa. Comissão da ética. De ética. Cadê? Quem é? Quem é o presidente? Não sei. Bom... Então, os senhores veem que a coisa é complicada, é muito complicada. Eu tenho aqui uma carta da dona Ruth Moreira também, Tony. Eu trouxe umas cartinhas aqui muito importantes hoje. A dona Ruth é uma senhora de 80 anos. E ela me mandou a seguinte cartinha. Estou com vergonha do Brasil, vergonha do governo, com esse impatriótico, antidemocrático e antirrepublicano projeto de poder. Vergonha no Congresso rampeiro que temos, das câmaras que dão com uma mão para nos surrupiarem com a outra. Políticos vendidos a quem dá mais. Pensar no bem do país é ser trouxa. Vergonha do dilapidar de nossas grandes empresas estatais, Petrobras, Eletrobras e outras. Patrimônio de todos os brasileiros que agora estão a serviço de uma causa só, o poder. Vergonha de juízes vendidos, vergonha de mensalões, mensalinhos, mensaleiros, vergonha de termos quase 40 ministros e outro tanto de partidos a mamar nas tetas da viúva, enquanto brasileiros morrem em enchentes, perdendo a casa e familiares por desídia de políticos, se não desonesto, então incompetentes para o cargo. Vergonha de ver a presidente de um país pobre ir mostrar na Europa uma riqueza que não temos. Onde está a guerrilheira? Era tudo fantasia? Vergonha da violência que impera e deve ser e de ver uma turista estuprada barbaramente 6 horas por delinquentes fichados e à solta, fazendo barbaridades, envergonhando-nos perante o mundo. Vergonha por pagarmos tantos impostos e nada recebemos em troca. Nem estradas, nem portos, nem saúde, nem segurança, nem escolhas que ensine para valer, nem creches para atender a população que forçosamente tem que ir à luta. Vergonha de todos esses desmandos que nos trouxeram de volta à famigerada inflação. Agora pergunto, onde estão os homens de bem deste país? Por que tantos estão calados? Tenho 84 anos e escrevo à espera de um despertar que não se concretiza. Até quando isso vai continuar? Até quando veremos essas nulidades que aí estão sendo eleitas e reeleitas? Estou com muita vergonha do país. Uma carta de uma senhora de 84 anos e que a gente tem que respeitar. Uma senhora nessa idade ainda participando das coisas do país, né, Tony? Não tenha dúvida. Né? Olha, cara... Isso é um exemplo, um bom exemplo. A gente vem para cá, traz essas coisas, lê e fica realmente chocado, né? Chocado. Agora, viu no Rio de Janeiro o que aconteceu? A Justiça deu uma liminar
que proibiu o uso de armas não letais por guardas municipais do Rio. A decisão foi tomada pelo desembargador Carlos Eduardo da Silva, da 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, com base numa ação civil pública do Ministério Público. Com isso, estão proibidos de usar sprays de pimenta e cacetete. O promotor Rogério Pacheco Alves entrou com ação para combater o excesso de guardas municipais, em especial na repressão a camelôs. A ação civil pública pedia ainda a condenação do município do Rio e a Guarda Municipal ao pagamento no valor de 600 milhões por dano moral. Os guardas andavam metendo pó em todo mundo, a justiça entrou e foi lá e mostrou. Eu posso andar armado com cacetete na rua? Pode. Até com taco de beisebol. Não. Pode. Ué, não é arma. Se o guarda municipal pode, eu posso. Né? É lógico. O guarda municipal não é funcionário público. Mas, Onido, eu me lembro que tem uma lei federal que até acima de 50 mil habitantes, a guarda municipal pode ser até armada, desde que preencham determinados requisitos de fazer exame psicológico, aprender a atirar, lidar com a arma, mas tem uma lei federal dessa. Ainda bem que é só cacetete e o quê? E gás de pimenta. Gás de pimenta. Dos males o menor. Eu quero agradecer a participação do seu Jorge Castro, do Centro. Parabéns a todos vocês do programa. Niedo, conhecendo o atual presidente da Câmara, Márcio Damasio, tenho quase certeza que ele não vai pedir abertura nenhuma para o afastamento do vereador Marcelo Velli. Ele é medroso, comprometido com todo mundo, pau-mandado do prefeito Rogério Cabral. E, além disso, ele tem o rabo preso com o vereador Marcelo Velli. Obrigado, senhor Jorge, pela sua participação. O senhor foi perfeito. Senhor Otávio de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo programa Niedo e Tony. Niedo, com a condenação do vereador Marcelo Velli pela Justiça, qual é o procedimento que a Câmara tem que tomar? Abrir um processo de cassação, abrir um processo na comissão ética ou esperar que o cidadão comum entre com uma ação popular contra o vereador pedindo a abertura de processo para o seu afastamento? Olha, a própria Câmara poderia tomar essas providências, não precisava depender de nenhum cidadão fazer isso, não é? Onido, ele se tivesse caráter, bom senso, não fosse hipócrita, não fosse enganador e ele fosse o quê? Um homem de berço, ele próprio se afastaria. Ele pouparia tudo isso. Como a época que ele foi indiciado no processo, ele foi dizer que era pobrinho, que ele não tinha carro, que ele não tinha nada, lembrou as origens humildes dele, que o pai era um pintor de parede ou pintor de faixa, eu não sei, coisas assim, foi lá todo um hipócrita. Mas ele, se fosse um homem de bem, ele próprio se afastaria. Senhor Helênio de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo é triste, mas a situação do transporte coletivo em nossa cidade é calamitosa. A gente fala, a gente pede socorro, a gente grita, mas ninguém faz nada. Esses ônibus estão fazendo os idosos pararem de andar de ônibus. Niedo e Tony, se era isso que eles queriam, eles conseguiram. Porque todos nós sabemos que a empresa de ônibus, nenhuma gosta de carregar idoso, porque os idosos não dão lucros. Mas é verdade. Senhor Helênio, o senhor está perfeitamente. Não, esse lucro é oculto, Niedo. Esse lucro é oculto. Porque se buscar essa tarifa a sério, o que acontece, Niedo? O que acontece, Niedo? Tony... Isso vai reduzir. Esse lucro é oculto, é um direito seu. O problema que ele está colocando aqui não é esse. Eu entendi. É a conservação, é os veículos como são. As pessoas não conseguem. Não conseguem. Quem tem problemas, quem é idoso, sofre naquele ônibus. É brincadeira. Eles montaram um ônibus em cima de chassi de caminhão. Mas eu falei isso para você aqui, no outro programa, falei para os nossos telespectadores, que não é a companhia, não é Friburgo se adequar à companhia, não. É a companhia de ônibus que tem que se adequar. Mas quem é que é o responsável por isso? Esses ônibus têm que ter um outro tipo de chassi. Esses ônibus com essa distância entre eixos, esse tamanho de carroceria, não podem andar nas partes altas do município, porque as ruas são estreitas, as ruas são quase centenárias. No próprio centro eles mal fazem curva, eles tiram vaga do friburguês. Isso é um absurdo, uma cadeia. Sabe o que é isso?
Isso aí é o jeito mazarapiano de governar, gente. Isso é uma brincadeira, é o descaso com tudo. Dona Maria de Conselheiro Paulino, obrigado pela sua participação. Niedo e Tony, se o ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira foi afastado pelo mesmo crime do Marcelo Verli, por que o vereador Marcelo Verli, que está condenado, não foi afastado imediatamente? É uma excelente pergunta que a gente vai ver se alguém responde isso para a gente, né? É verdade. Quer dizer, o ex-prefeito foi afastado imediatamente. O vereador, alguém tem que pedir? Eu também não consigo entender como é que isso funciona. Eu também eu sou leigo na matéria. Entendeu? Mas eu acho que por decência e continua. por formação se afastaria. Mas tem que ter decência. Mas aí vai viver do quê? Não tem profissão definida. Hein? Porque tem ali um mandatinho, porque eles pensam que ser vereador, rapaz, E não é isso, né, Nedo? Pelo amor de Deus, gente. Senhor Fernando de Conselheiro, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa e pela coragem de vocês. Eu queria denunciar à Câmara Municipal pela farra que é o uso dos carros oficiais no final de semana. Niedo, se você chegar no portão principal, você não vai ver um carro sequer no pátio da Câmara. Estão todos a serviço dos vereadores nos finais de semana. Até um Santana placa 8181 está a serviço de um assessor da presidência, levando filhos para passear e fazendo compras em supermercado. Aqui, sou eu que estou dizendo, não, é o seu Fernando, é o povo que vê e que entra em contato aqui conosco. Tem um projeto aí do Zezinho que nós lemos aí, ó. Lembra? Lembro. Tentando moralizar esse uso. Tá aí, ó. Dona Heloísa do Prado, lá de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, eu cada vez que vejo o secretário Wilson Tavares na TV falando das obras maravilhosas que ele está fazendo em Conselheiro, me dá muita revolta, porque nós moradores estamos sofrendo muito com o descaso que as autoridades têm com o nosso distrito. O Prado, onde eu moro, além de todos os problemas, Niedo, temos uma epidemia de ratos que está invadindo as residências e, além de causar nojo e pavor, são os portadores de doenças. Eu queria saber onde está a maravilhosa conselheiro de Wilson Tavares. Dona Luísa, eu ontem assisti um pedaço do programa e realmente quando ele fala, como não tem ninguém para responder ele, parece que isso aí está um negócio maravilhoso. Isso é um absurdo, né, gente? Um sujeito totalmente despreparado, conheço, porque ele lidou lá, vivia lá debaixo do pé do meu tio, eu conheço bem isso. Agora a tristeza disso, posso falar da ponte um instantinho? É isso que eu queria que você falasse. Aqui, o zelo desse governo com o ir e vir do cidadão friburguense, ainda mais, vou parafrasear aqui um careca que gargalha aí, parece até uma entidade que tem um programa, a sofrida Conselheiro Paulino. Eu quando falo e me bato aqui na mediocridade da engenharia pública friburguense, do baixo nível técnico, da falta de planejamento, eu digo isso sempre, eu falo, está lá a ponte de acesso a Conselheiro. Eles planejaram direitinho, vieram as vigas primeiros e o guindaste não chegou até agora. Não existe isso. E o custo vai lá em cima, porque as carretas estão ali à disposição. Aí ontem vazou na imprensa que as carretas não tinham licença para fazer esse tipo de transporte. E vou dizer mais, hein? Tem erro de projeto ali naquela ponte, hein? Tem erro de projeto naquela ponte. Esse é o governo que veio para resolver nada. Um secretário de obras viciado, que lá atrás fez uma série de maus feitos, está aí para tentar somar, batendo no peito que entrega a ponte. As chuvas já estão aí, friburguenses. Eu pergunto a um dos senhores que está nos assistindo, viram alguém desobstruir uma caixa de captação de água? Viram algum caminhão Vacol desassoreando uma rede de manilhas ou uma galeria? Vocês viram? Eu pergunto, as chuvas já estão aí, elas estão antecipadas. Os senhores já viram o prenúncio, o que aconteceu na região sul do país? Deus nos livre e guarde, gente. E com um governo desse. 25239705, entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Os planos de saúde, meu Deus do céu.
Planos de saúde particulares estão iguais ao INSS. Tento marcar raio-x por causa de um punho quebrado e me disseram que só tem vaga para novembro. Como pode? Vou ficar com o punho quebrado até lá. Cadê a fiscalização da ANS? Isso é um telespectador que mandou aqui para mim. Você viu, o cara quebrou o punho, paga o plano de saúde e diz que só pode tirar a radiografia em novembro. Então ele fica com o punho quebrado até novembro. E não tem fiscalização nenhuma. Tem nenhum tipo de fiscalização. Lembrando, Tony, no mês de setembro, o Código de Defesa do Consumidor está comemorando 23 anos de existência. Que bela comemoração. Foi aprovado em dia 15 de setembro de 1990. E dia 15 agora que passou, completou 23 anos o Código de Defesa do Consumidor, que eu costumo dizer que é uma lei de primeiro mundo. Entendeu? Porque eles Mas carece de quê? Eles bobearam. Houve uma bobagem qualquer e eles deixaram aprovar o Código de Consumidor, porque se eles tivessem prestado atenção, não aprovaria, não. Ah, não tenha porque dúvida. o Código de Defesa do Consumidor, que hoje é uma lei que nós temos aí que ajuda o povo E muito. em muita E coisa. muito. E muita coisa. E muito. E melhorou muito Melhorou o serviço, muita coisa. a relação entre o consumidor e as indústrias. É verdade, Não é isso? Melhorou muito. Isso é inconteste. Os brasileiros não têm para onde correr. Antes, para fugir de assaltos em vias públicas, evitava sair às ruas. Agora, está sendo assaltado em casa, e não por marginais armados, mas pelo governo. A partir deste mês, passou a valer a resolução do Banco Central que autoriza a cobrança de IOF sobre qualquer operação feita com cartão de crédito. Se o cidadão for ao mercado dos vários impostos incidentes sobre a mercadoria, pagará mais 0,38% se usar o cartão de crédito para pagar a compra. Meu Deus. Isso é um assalto. Isso é um assalto oficializado. Isso é um assalto oficializado. Esse é o Brasil. Eles colocaram na carga do cartão de crédito o quê? 0,38%. Você paga todos aqueles impostos que a mercadoria tem. Usou o cartão de crédito, paga mais 0,38%. Gente, isso é um assalto oficializado. E você não vê ninguém falar nada, se você não comenta isso, eu não vi isso em nenhum meio de comunicação Está a nível tudo nacional. escondido. Está tudo escondido. Está tudo escondido. A presidente cancelou a viagem aos Estados Unidos por não ter recebido explicações sobre a espionagem. Ela queria o quê? Não, ela está lá hoje. Ela está na ONU. Ela está na ONU. Não tá lá. Não foi ao Washington. Ela não foi ao Washington. Recepcionada pelo Barack Obama. É, lógico. E que nem marido fragado pulando a cerca. Admite o fato, mas não revela detalhes. Desde os tempos do homem da caverna, a espionagem já existe. Né? Lógico. Sempre, seja por sobrevivência, segurança, observando os costumes dos animais, ou por interesses econômicos e conquistas territoriais, observando as práticas de outras tribos ou povos. A espionagem nada mais é do que a prática de obter, sem autorização, informações sobre governos, organizações ou empresas para alcançar vantagem militar, política, econômica, tecnológica ou social. Só agora ela se deu conta disso. Será que acredita que o cancelamento da viagem causará algum trauma ao governo americano? Ou será que o Brasil, especialmente nas áreas comercial e tecnológica, não depende dos Estados Unidos? Eu vou comentar porque ela abriu o discurso da reunião. Ela é louca. E aí ela começou a falar que era inadmissível, mas ela não falou só do Brasil, não. Falou da espionagem nos países da América Latina. E o segundo orador, o segundo a discursar, quem foi? Barack Obama. Ele deu uma atenção danada a ela. A coisa foi só sobre a crise na Síria, as resoluções do Conselho de Segurança, pelo não cumprimento da palavra lá do... Como é que é? Bashar al-Assad, da Síria, sobre as armas químicas, e foi isso. A Dilma foi como se não tivesse nem tomou conhecimento dela. Nem conhecimento. Nem tomou conhecimento dela.
Sabe o que é isso, gente? A mediocridade dos nossos governantes, em vez de elevarem o Brasil, como foi um Oswaldo Aranha, que foi o primeiro secretário da ONU, o primeiro discurso da ONU no final da década de 40 foi dele, no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos um Rui Barbosa na corte de Haia, na Holanda, não é? Mas a mediocridade desses petistas é que leva a isso, a nos tratarem como uma republiqueta.